Oi, gente. E aí, como que tá a quarentena? Tudo ótimo? Aqui está tudo ótimo. Tirando que eu só como. Pelo amor de Deus. Eu já tenho uma ansiedade que me faz comer. Aí agora que eu não tenho mais nada pra fazer. Quer dizer, eu tenho coisa pra fazer, mas não são coisas que eu quero fazer. Tipo, quer estudar, entendeu? Aí eu como. Eu tento comer direito, mas aí... Casa dos pais, né? Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de álcool. Mas é o álcool função orgânica, não o álcool que você está pensando. Então vai. Nossa, aula passada a gente falou sobre os hidrocarbonetos, que era a função que só tinha carbono e hidrogênio, né? Quando a gente vai dar nome para a estrutura, a terminação do hidrocarboneto é O. Então agora a gente vai ver outra função orgânica que é o álcool. Olha aí na tela. Qual que é a definição de álcool? Se hidrocarboneto é só carbono e hidrogênio na estrutura, álcool é quando tem o OH ligado. OH em qualquer lugar? Não. OH ligado no carbono saturado. O que que é carbono saturado? Carbono que só faz ligação simples, que não tem insaturação. O que é insaturação mesmo? Dupla ou tripla. Então é o OH ligado num carbono que só faz ligação simples, certo? E como que a gente dá nome para essa estrutura? Continua tudo igual, só no final. Ao invés de colocar O, você coloca OL, OL. Ou tem outro jeito de dar o nome também. Você coloca álcool, espacinho, dá o nome e coloca ICO no final. Vamos ver um exemplo depois para entender melhor. Antes de continuar, o álcool, uma observação importante. Lembra que eu falei que álcool é OH ligado em carbono saturado. Se é um OH ligado num carbono insaturado, ou seja, que está fazendo dupla, o que é que não é álcool? É o que então? É enol. O que é enol? Outra função orgânica que não o álcool. O que acontece com esta estrutura? Tá vendo aí na tela que tem um carbono ligado no OH fazendo dupla com outro carbono. E tem essa chave, né? Essa chave quer dizer que o composto é instável, ou seja, ele não dura muito tempo na natureza. Tá vendo essa seta estranha? Tem uma seta gigante indo para a direita e uma seta pequenininha indo para a esquerda. Por quê? Porque acontece muito mais, tende muito mais ao enol virar outra estrutura do que a outra estrutura voltar ao enol. Por quê? Porque o enol é instável e não dura muito tempo na natureza, certo? Então, o que vai acontecer? Vocês estão vendo, tem um carbono que está fazendo 4 ligações. Uma que não interessa, uma que está ligado com OH e duas que é a dupla com carbono do lado. O carbono do lado também está fazendo 4 ligações, duas que não interessam e duas que é a dupla com o carbono que tem o OH. O que vai acontecer? O hidrogênio do OH vai se ligar ao carbono do lado, da dupla. Esse carbono vai ficar com 5 ligações agora, então ele vai desfazer a dupla com outro carbono, não precisa de 5 ligações, certo? 4. Então esse carbono do lado vai ficar fazendo 2 ligações que não interessam, uma com o hidrogênio que saiu do OH e uma com o carbono que era do OH. Esse carbono que era do OH agora está fazendo só 3 ligações. Uma que não interessa, uma com esse carbono que roubou o hidrogênio e uma com o oxigênio. Ele precisa de 4. O oxigênio também, ele precisa de 2, está fazendo uma só. Então o que vai acontecer? Esse carbono vai fazer uma dupla com o oxigênio. Assim o oxigênio faz 2 ligações, o carbono faz 4, que era o que ele precisava. No que isso se transformou no final? Um carbono dupla O ligado num carbono ligado com o hidrogênio. O carbono ligado com dupla O é uma estrutura que tem nome, chama carbonila. E essa conversão de enol em outra estrutura que não é um enol, é outra função, se chama tautomeria, que é um tipo de isomeria que a gente vai ver mais pra frente. Beleza? Guarda isso. Então, voltando ao álcool. Qual que é o álcool mais simples que a gente consegue montar? Bom, é um carbono saturado ligado no OH. Esse carbono saturado, as outras 3 ligantes vão ser hidrogênio. É o jeito mais simples de fazer um álcool. E como que a gente dá o nome? Um carbono só, mete. Faz dupla? Não. AN.
terminação de álcool, ol, metanol, certo? Simples. Qual que é o outro nome que eu falei que podia dar? Álcool. Qual que é o radical? Radical é o nome da estrutura que não faz parte da função. O radical é o metil, certo? Que é um carbono só. Então, álcool, metil e a terminação ico, que eu tinha falado. Álcool metílico. Beleza? Ai, o gato. Oi. Ih. Ele vai participar da aula, pessoal. Então, assim como era importante saber de alguns hidrocarbonetos, tipo propano, etano, lembra? Butano. Álcool também tem uns importantes, tipo o álcool metílico. Quais que são as 3 características mais importantes para saber do álcool metílico? Ele é um solvente, ele é um combustível e ele é tóxico. Por que que ele é tóxico? Se você ingerir o metanol, tem uma enzima no nosso corpo que se chama desidrogenase alcoólica. Ela vai transformar o metanol em formol, que é um aldeído, outra função orgânica que a gente vai ver já já. Não sei se vocês já ouviram falar de formol. Formol é uma coisa que usava no cabelo, né? Pra alisar, alguma coisa assim. Não sei, nunca usei. Mas eu sei que é ruim. Imagine isso dentro do corpo. E não para por aí. O formol dentro do corpo ainda sofre... É oxigenação? Não, oxidação. É. O formol ainda sofre outra reação que incorpora mais um oxigênio e vira ácido fórmico. E ele é extremamente tóxico dentro do organismo. Para que eu quero saber essa informação aleatória? Vai ter um exercício só sobre metanol? Não. Mas é possível que tenha um teste. Se ele estiver falando que ele é tóxico, você vai ter que saber se é verdade ou não, certo? Continuando, etanol ou álcool etílico. Qual que é a estrutura dele? 2 carbonos et com OHO, certo? Mesmo princípio do álcool metílico. Quais são as 3 funções do etanol que é importante saber? É um solvente, é uma bebida e é um combustível. Tá, e se eu adicionar um carbono a mais, como é que fica? Tem 2 opções, tem 2 jeitos de fazer a estrutura. Pode ser 3 carbonos seguidos e um OH, aí vira propanol, prop 3 carbonos, AN só ligação simples, ou de álcool. Ou eu posso fazer de outro jeito, ao invés de fazer uma sequência de 3 carbonos e no final colocar um OH, eu posso fazer uma sequência de 3 carbonos e no carbono do meio eu ligar o OH. Só que aí o OH está em outro carbono que não o primeiro, então eu tenho que especificar onde que está o OH, onde que está a função. Então como é que eu escrevo? Prop 3 carbonos, AN só tem ligação simples, 2 ol, 2 para indicar onde que está a função que é o ol, certo? Outro jeito de escrever, álcool, qual que é o radical? Tira o OH, qual que é o radical? São 3 carbonos no formato daquele grupo iso. Então, álcool isopropil, que é o grupo substituinte, e ico no final, que é a regra do nome, álcool isopropílico. Top? Último exemplo importante para a gente treinar. Se tiver essa estrutura aí que vocês estão vendo, são 2 carbonos e 2 OHs, e agora? E agora dá um nome normalmente, 2 carbonos et. Tem ligação dupla? Não, então AN, etan. Tem 2 OHs, ou seja, 2 representantes da função álcool. Então você vai colocar em quais carbonos que ele está. Em quais carbonos que ele está? No 1 e no 2, não tem os carbonos, certo? Então, etan 1,2 diol. Por que di? Porque são 2 OHs. Um está no 1 e o outro está no 2, beleza? Então é etan 1,2 diol, certo? O nome comercial para essa estrutura é etileno glicol.
tem que saber disso? Tem. Raro cair? Sim, mas se cair você tem que saber. Então, decora. Vai, agora tenta fazer esse daí que tá aí na tela. Dá pausa no vídeo, tenta fazer e volta. Primeira coisa, o que é esse prop? Quer dizer que tem 3 carbonos, então faz 3 carbonos aí. O que é esse AN? Quer dizer que não tem ligação dupla, então não precisa colocar ligação dupla. 1,2,3 triol. Foi a mesma coisa que a gente colocou no diol ali em cima. Se é triol, são 3 vezes o OH. Em quais carbonos? No 1, no 2 e no 3. Então, você fez uma sequência de carbono aí. No carbono 1, põe o OH. No 2, põe o OH. E no 3, coloca o OH de novo. Beleza? Simples. Atenção agora, mais uma regra importante para nomenclatura. Olha essa estrutura aí que eu coloquei. Tem 2 jeitos de dar o nome dessa estrutura, certo? Se eu numerar ela da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Os 2 nomes possíveis ficaria but, 4 carbonos, sendo que se eu começar da esquerda para a direita, a insaturação vai estar no carbono 1. Então, 1 em, e a função vai estar no carbono 3, 3-ol, but 1 em 3-ol. E se eu numerar da direita para a esquerda, a dupla vai ficar no carbono 3 e a função vai estar no carbono 2. De acordo com o que a gente viu, é a regra dos menores números. O primeiro nome que a gente fez tem o número 1 e o 3. E o segundo nome que a gente fez tem o 3 e o 2. Então, vocês vão pensar, então é a primeira opção, certo? Regra dos menores números. Só que a regra dos menores números é para desempatar entre grupos substituintes, entre insaturações, entre essas coisas de mesma... Então, é aí que vai entrar outra regra. Lembra que eu falei que tinha as regras para dar nome para as estruturas, só que quando a gente fosse começar a falar das funções, iam entrar outras regras. Entrou essa regra agora. Eu acho que é a última. Não me lembro, mas eu acho que é a última, que é o quê? Lembra que eu falei, quando a gente estava dando regra dos menores núcleos, quando a gente estava usando a regra dos menores... Meu Deus! Quando a gente estava usando a regra dos menores números para desempatar entre grupos substituintes. Aí surgiu uma insaturação e eu falei, a insaturação tem prioridade para ficar com o menor número, não importa os grupos substituintes. Não importa, aqui é o mesmo caso, não importa se do outro jeito a insaturação ficou com um grupo maior. Não, apaga essa última parte, a partir do não importa, você apaga. Aqui é a mesma coisa, assim como a insaturação tem prioridade de ficar com o menor número sobre os grupos substituintes, a função tem prioridade de ficar com o menor número sobre a dupla ou tripla, sobre a insaturação. Ou seja, resumindo a regra dos menores números, agora a gente pode concluir ela. A ordem de prioridade de ficar com o menor número na hora de nomear a estrutura. Sempre a função vai ficar com o menor número. Se não tiver função, sempre a insaturação vai ficar com o menor número. Por último de prioridade está o grupo substituinte, certo? Beleza. Por isso que o nome certo vai ficar but 3 em 2ol. Porque a função tem que ficar com o menor número possível. E nesse caso, o menor número possível é o 2, numerando da direita para a esquerda. Todo mundo entendeu? Vai, vamos continuar dando nome então para dar uma treinadinha. Olha essa estrutura aí, é um quadrado com o OH pendurado. Como é que dá nome? Dá pausa no vídeo e tenta fazer. Fez? Então bora. Quando é ciclo, acho que eu não mencionei isso ainda. Então, se você não conseguiu, tudo bem. Se os outros você não conseguiu, tudo bem também, né? Vai aprender. Como que dá nome para o ciclo? Coloca ciclo na frente do nome, só isso. Então, ciclo, quantos carbonos? 4. But, tem dupla? Não. AN, qual que é a função? Álcool. Ol. Então, ciclo butanol. Beleza? Não é difícil, né? E agora? Agora eu coloquei uma dupla no negócio.
Tenta fazer aí. Fez? Então vai. Mesma coisa que o outro. Tem ciclo? Põe ciclo na frente e dá o nome normalmente. Você tem que, assim como a cadeia aberta, tem que numerar os carbonos para indicar onde está a função e onde está a dupla. Lembra que a gente acabou de ver que a função tem que ficar com o menor número do que a dupla. Então eu vou começar a numerar a partir da função. Como você sabe que a função vai ficar no carbono 1? Você que escolhe, você que está numerando. Se o menor número possível para ficar na função é o 1, então você vai começar na função. Carbono 1 é onde está o OH, carbono 2 é onde está a dupla. Você podia numerar no sentido horário? Sim, aí a dupla ia ficar no carbono 3. Mas aí é a questão da regra dos menores números possíveis. Eu posso ter a opção de OH no carbono 1 e insaturação no carbono 3, ou OH no carbono 1 e insaturação no carbono 2. Qual que eu vou preferir? Insaturação no carbono 2, regra dos menores números possíveis. Então ficou como? Ciclo, but, 4 carbonos, onde que está a dupla? Carbono 2. 2 em, onde que está a função? 1, função ON. Então, ciclo, but, 2 em 1 ON. Parece estranho, é estranho de fato, mas tá certo. Agora no final eu deixei mais 2 estruturas aí para vocês nomearem. Parece difícil, mas não é. É só seguir o mesmo princípio que a gente está fazendo. Vê o número de carbonos, numera a cadeia, vê onde está o grupo substituinte, vê onde está a função e é isso, beleza? Oh, meu pai acabou de reclamar comigo que eu sou amadora porque tem cama atrás. É pra acabar, né? Vocês se importam de ter cama atrás? Pelo amor de Deus, eu tô aqui porque aqui... Se ficou alguma dúvida, manda aí no WhatsApp. E é isso, gente. Espero que não esteja ficando horrível os vídeos e que esteja ajudando. Beijo.